Olá, bem-vindos a mais um Confissões de uma Mãe Missionária. Aqui Valesca Petrelli, mãe do Azaf e do João Pedro, compartilhando um pouquinho com vocês das nossas histórias no campo transcultural. Hoje eu quero falar com vocês mais sobre educação. Na semana passada nós falamos sobre educação de filhos em lugares onde nós não temos acesso à escola e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho mais da escola no campo. Independente do processo que você escolha, homeschool ou a escola local ou internacional, o que eu queria esclarecer é que nenhuma dessas opções são reconhecidas pelo MEC. Mas há uma boa notícia. Qualquer processo que você escolha, seja currículo de homeschool ou seja escola, tem como ser validado através de provas quando você chega no Brasil. Bom, falando sobre escolha de escolas, é muito importante a gente saber, né, mesmo antes da gente chegar naquele lugar, quais as opções de escola a gente vai ter no lugar para onde nós vamos morar. No caso nosso, o primeiro local para onde a gente foi Madagascar. Nós sabíamos que nós tínhamos algumas opções em francês, de currículo franceses. Nós sabíamos que nós tínhamos a escola local, que era fraquíssima e não teria condição da gente colocar as crianças. E nós sabíamos que tinha poucas opções também de escola que falavam inglês. Nós optamos por uma escola de fala inglesa por alguns motivos. Olhando para o método francês, não é um método que tem muito a ver com a gente, o que a gente queria na educação dos nossos filhos. Outra questão é que a gente já estava inserido numa cultura onde a gente tinha que aprender o Malagasy, a gente tinha que ficar com o português, continuar ensinando português para os nossos filhos, a gente tinha que continuar melhorando no inglês e colocando as crianças numa escola em francês seria muito mais difícil para nós ajudá-los, né, nas tarefas de casa e apoiá-los na escola, sendo que a gente não tinha fluência no francês. A questão também é que, escolhendo o inglês, nós achamos que seria mais fácil se a gente precisasse sair de Madagascar para algum outro país, seria mais fácil com o currículo em inglês do que com o currículo francês. Então, esses foram alguns dos motivos que nos levaram a escolher uma escola de fala inglesa, então. Dentro da opção de escola de fala inglesa, nós tínhamos duas opções. Uma escola bastante simples, com pouca estrutura, com um currículo um pouco limitado, mas uma escola cristã, uma escola que era gerenciada por locais, uma escola muito íntegra e muito séria, e tínhamos uma outra escola com um currículo maravilhoso, um currículo americano, as professoras super top, super bem formadas, mas uma escola super cara, uma escola que ficava 1h30 a 2 horas da nossa casa, e uma escola onde só frequentavam filhos de políticos, filhos de embaixadores. Ou seja, uma escola que, mesmo que a gente pudesse pagar, a realidade daquelas crianças seriam totalmente diferente da realidade dos nossos filhos. Crianças que só andam de motorista, crianças que tiram férias na França, crianças que vão passar o final de semana em lugares que a gente não pode. Então a gente achou que não seria a melhor opção para os nossos filhos. Então nós optamos pela escola mais simples, a escola cristã, uma escola onde foi bastante aberta para nos receber e bastante esforçado para fazer o melhor para os nossos filhos. Depois que nós escolhemos, então, qual escola nossos filhos iriam frequentar, nós pensamos que seria muito importante a gente fazer uma boa recepção para eles, um bom processo ali de adaptação junto aos professores. Então, nosso primeiro passo foi conversar com o diretor, conversar com as professoras, que seriam professoras dos nossos filhos, sobre a nossa cultura, sobre o que os meninos já tinham passado na África do Sul. João Pedro já tinha tido um trauma ali na escola, né, como a gente falou num vídeo anterior, para ele foi super difícil.
E a gente queria que dessa vez fosse um processo de acolhimento bem saudável para eles, como que elas poderiam nos ajudar então nesse processo de adaptação deles. Foi muito legal, foi muito bom ter conversado com as professoras, com os diretores, elas um coração enorme, uma escola super simples, sem muitos recursos, sem muita estrutura, mas as professoras cristãs, professoras que estavam abertas a nos ajudar nesse processo de acolhimento das crianças. A escola foi um fator determinante, foi um fator super importante para as crianças se adaptarem ao local. E como a gente aprendeu isso também lá em Madagascar, e como a gente viu como foi especial esse acolhimento das professoras, as professoras estarem ali ajudando os alunos a acolherem então os nossos filhos que eram novos ali no país, novos na escola, e a gente viu que foi tão importante isso, que quando a gente chegou aqui em Uganda, a gente quis fazer a mesma coisa. Nós escolhemos a escola e nós fomos então diretamente para as professoras e para o diretor, conversar, explicar todos os processos que os nossos filhos já vinham vindo, como que eles estavam, como que era a nossa cultura e como a gente esperava dele um acolhimento bom e umas boas-vindas para os nossos filhos. Eles estarem bem adaptados na escola, eles serem bem acolhidos, se sentirem bem na nova escola, é muito importante para os processos de adaptação dos nossos filhos e até mesmo para nós como família, porque se a gente sabe que os nossos filhos estão bem, estão se sentindo bem na escola, as outras áreas é mais fácil da gente se adaptar. Então a gente fez isso aqui em Uganda, a gente fez isso lá em Madagascar e a gente indica para você, ajude os seus filhos a terem um processo de acolhimento e de boas-vindas muito legal na nova escola onde você vai estar colocando ele, para que então os outros processos venham de forma mais fácil e mais saudável. Fica aí a dica para você, espero que isso te ajude. A gente continua falando sobre educação no próximo vídeo. Um grande abraço!